alunos de Psicologia Jurídica! Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos psicológicos, a importância deles no comportamento e em relação ao direito. Lembrando então, antes de adentrarmos a esse Instituto dos Fenômenos Psicológicos, de que o direito ele é uma ciência, a psicologia é uma ciência, ambas visam estudar o comportamento do ser humano, tá? A ciência da psicologia estuda esse comportamento diante do critério observável, diante do critério mensurável, diante das normas, então, metodológicas para isso. E o direito, ele estuda o comportamento do indivíduo diante das regras, das normas que são impostas a nós, cidadãos. Lembrando que a gente só pode fazer aquilo que o direito permite ou aquilo que o direito que não nos proíbe. Se a gente então estabelece uma infração ao direito, esse comportamento desse infrator, ele deve ser estudado pelo direito. E então, quando nós estamos diante do viés do comportamento, tanto a psicologia tem grande importância para a gente. E quando a gente fala da psicologia, esses fenômenos psicológicos são de grande valia para estudar, para entender o comportamento humano. Então, o que são esses fenômenos psicológicos trazidos pela psicologia? Nada mais são do que são as manifestações de comportamento. Daniela, o comportamento do ser humano é variável? Claro que sim. Daniela, a gente nasce com um gene específico que determina o nosso padrão psicológico. Esse gene, ele pode ser alterado? Sim. Então eu posso perguntar aos senhores, de onde vem o nosso comportamento? De onde surge o nosso comportamento? Será que nós somos influenciados? Sim, pessoal, sim. Então veja, nós temos um comportamento que ele veio através da genética de um gene que determina o nosso padrão psicológico, mas essa genética nossa, ela pode ser completamente influenciada por vários fatores, como por exemplo, alterações hormonais, distorções da realidade, percepção distorcida da realidade, a miséria, a riqueza, as condições econômicas, sociais, culturais, religiosas de onde estamos inseridos. Então, todo esse contexto, ele pode influenciar na vida de determinada pessoa ao longo de toda a sua trajetória. Então, o que acontecia antes? Quando uma determinada pessoa, então, por exemplo, ela demonstrava que ela estava com uma diabetes, com uma gripe, com um resfriado, com uma febre, grávida, através de exames clínicos, poderiam então diagnosticar o que essa pessoa tinha e medicá-la através dos medicamentos corretos. Então nós tínhamos a psicologia até o século XX, predominou o modelo biomédico. O que é esse modelo biomédico que predominou até o século XX? Era um modelo voltado com base cientista, pelo modelo farmaco, aonde que o comportamento era desviado, tratava-se com medicação, com os medicamentos corretos. Mas aí começaram a surgir novas doenças, novas espécies de comportamentos advindos de transtornos, como por exemplo uma depressão, uma síndrome do pânico, um toque. E será que se a gente trabalhasse com essas pessoas que desenvolveram essas espécies de transtornos, simplesmente com base voltada pelo modelo biomédico, trazido por uma base cientista, trazido por um modelo farmaco, isso resolveria a questão, essa situação de uma depressão, de um toque, de uma síndrome do pânico que esse indivíduo poderia estar vivendo? Então, nós passamos por um novo paradigma, diante de um modelo chamado de biopsicossocial. Esse modelo biopsicossocial, ele vem estudar o comportamento do indivíduo com base em 3 níveis: o nível biológico, o nível social e o nível psicológico. Devemos tentar entender
essas manifestações de comportamento do ser humano voltada para esses três aspectos, diante desses três fatores: genético, biológico, portanto, social e psicológico. E esses três fenômenos estão voltados dentro de um modelo chamado de modelo biopsicossocial. Então, olha só, eu já mencionei a vocês que nós nascemos com uma genética, nós nascemos com um gene que determina o nosso padrão psicológico. Mas esse padrão psicológico, ele pode ser desconfigurado, ele pode ser alterado diante de condições internas e condições externas dentro de um fator biológico que faça essa alteração. Então, por exemplo, eu posso ter questões hormonais que vai incidir numa diferenciação talvez de comportamento da pessoa, um acidente vascular cerebral que pode atingir completamente o comportamento da pessoa, exemplos esses de condições internas. A pessoa pode fazer uso de drogas, pode fazer uso de álcool, chamadas então de condições externas, e essas condições internas e essas condições externas, elas podem alterar completamente a genética do indivíduo e, portanto, então, fazendo ali uma transformação, uma distorção, uma alteração, uma mudança de comportamento desse indivíduo. Então, trazendo isso aqui para o direito, com um exemplo assim, para que a gente possa ver essa questão do biológico, vamos supor que João faça muito uso de droga, de bastante droga, tá? E de repente ele chega em casa completamente drogado, completamente alcoolizado, e diante de um não, de uma negativa de sua mãe, ele esfaqueia a sua mãe. E então, João, passando por esse setor da terapia, da psicologia, diante dos profissionais competentes, declaram em um relatório e conversando com João, de que perceberam que na família de João, 2 tios deles, por exemplo, já tinham cometido o mesmo tipo de homicídio, nas mesmas circunstâncias, em situações parecidas, semelhantes, em casos análogos. Então a gente percebe que o fator biológico contribui muito sim para esse comportamento que João teve, mas o comportamento dele pode ter sido alterado diante desses fenômenos psicológicos, por exemplo, pelo modelo biopsicossocial, pelo fator então biológico diante das condições internas e externas. Dentro do modelo biopsicossocial, nós temos o fator social. Rousseau já dizia: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então, o comportamento pode ser alterado do indivíduo diante da situação econômica que ele vive, diante de uma miséria, diante de uma pobreza, diante de uma riqueza em demasia, diante da cultura dos valores que ele vive, social, religioso. Isso tudo, então, pode alterar esse tipo de comportamento do indivíduo. Então, vamos supor que um pai de família que esteja desempregado e vendo a sua família passar por necessidades e com um filho pequeno de 1 ano, 2 anos de idade, não tendo o que comer em casa. Ele então passa em um mercadinho, vê as frutas logo ali e ali ele furta aquelas frutas, furta um biscoito para que ele possa levar para aquele filho que ele vê em desespero em casa passando fome. Veja que esse fator social, ele pode, da pobreza, da miséria, ter contribuído muito, sim, para que o comportamento desse pai de família fosse um comportamento inviável e transgressor da norma do direito. Nós temos também o fator psicológico, que contribui dentro desse modelo biopsicossocial para estudar esses fenômenos psicológicos, né? Então, esse modelo psicológico voltado, então, para a questão da observação, voltado para a questão do observável, ele pode ser alterado, então, diante de tragédias, diante de medos, diante de raiva, diante de ódio, né?
Então, veja, uma funcionária de um determinado supermercado que tinha um comportamento completamente exemplar e depois de sofrer um assalto violento à mão armada no local de trabalho nesse supermercado, ela passa a ter completamente comportamentos diferenciados advindos de uma síndrome do pânico. Então vejam que essas questões, elas inserem de forma absoluta no comportamento do ser humano. Então todos esses fenômenos psicológicos, eles são de grande valia e eles devem ser estudados para que nós, do direito, quando houver as transgressões das leis, quando as normas forem violadas, que nós possamos utilizar desse modelo biopsicossocial para que a gente possa implementá-lo em uma situação, problema, em um caso concreto, para que a gente possa então ali ver qual é essa mudança, qual é essa transformação desse comportamento desse indivíduo. É de suma importância os relatórios dos profissionais competentes para que possa nos auxiliar como operadores do direito. Para que a gente possa finalizar, um outro exemplo que eu posso citar. Vamos supor que X tenha cometido um determinado crime e ele foi condenado a uma pena num regime fechado. Ao cumprir 1/6 da pena, o seu advogado, o seu procurador, pleiteia então uma progressão de regime, de que ele saia do regime fechado e para que ele venha para o regime semiaberto. E aí então o juiz determina de que uma psicóloga, então, faça o relatório para saber se esse condenado, ele pode, então, ter essa progressão de regime e sair do regime fechado para o regime semiaberto. Essa psicóloga, então, esse profissional competente, o perito, então, ele deverá se mensurar nos fenômenos psicológicos, no modelo biopsicossocial, enfrentando aí os fatores sociais, enfrentando aí os fatores psicológicos, enfrentando aí os fatores biológicos para ver se esse condenado ele faz jus ou não. Esse perito, então, em conversa com o condenado, ele percebe que esse condenado ele não pode sofrer essa progressão de regime, porque é um indivíduo, é uma pessoa completamente, altamente obsessiva, agressiva, com uma agressividade completamente exacerbada. Diante desse relatório prolatado por um profissional competente, o juiz irá se embasar e fundamentar a sua decisão, denegando então esse pedido feito pelo procurador do condenado. Então, meus caros, fica aí para vocês nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, a importância de nós estudarmos essas diferenças, essas manifestações de comportamento, principalmente em relação àquele infrator do direito. Lembrando que a psicologia, ela não é tão usada tão somente na disciplina de direito penal, mas ela é utilizada em todos os ramos, em todas as áreas do direito, bem como o direito civil, bem como o direito do trabalho, bem como a vara da infância e juventude. Ok? Um super beijo para vocês e eu encontro vocês no próximo vídeo. Até!